A Chibé no ar. Atenção, atenção. A Web Rádio Chibé entra agora em transmissão ao vivo. Sintonize com o coração da Amazônia, direto de Tefé, onde o conhecimento, a cultura e a comunidade se encontram. Está no ar, ao vivo, a voz do Médio Solimões. A terra dos espíritos, terra dos espíritos, a terra dos espíritos, terra dos espíritos, pisar suavemente na terra, entender o idioma do verde esmeralda, sentindo a mais doce esperança que emerge das águas. Não vou deixar o céu cair. Sou Yanomami, filho de Uriri. Nossas raízes florescem do chão até o infinito. Não vou deixar o céu cair. Sou Yanomami, filho de Uriri. Nossas raízes florescem do chão até o infinito. Azul, azul, azul. Ouça a melodia ancestral. Enfrente com coragem a tirania, devorando o coração da terra-mãe. É tempo de erguer o canto da vida. O povo da floresta entoará. É tempo de lutar pela aldeia ferida que Yanomami desenhou pra gente morar. Espírito, força que respira, a luz da ciência, o futuro das gerações, a terra dos espíritos, força que respira. Maravilha, bom dia Tefé, bom dia Sestio EA. Estamos abrindo mais um programa, mais um episódio do podcast Trilhas da História. Inspirados por essa linda canção, abrimos o nosso programa hoje. Olha, você já percebeu aí que o nosso programa hoje tem uma pegada artística, está totalmente direcionada aí às músicas da nossa região, do Boi Bumbá, e eu vou já falar um pouco sobre isso para você. Primeiramente, quero dizer, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Trilhas da História, um podcast do projeto de extensão do curso de História da UEA em Tefé. Aqui vamos explorar a memória do passado e do presente na busca de um futuro mais humano, justo e solidário para todos. Estamos ainda na fase piloto desse podcast, agora semanal. Estamos agora em maio com essa proposta de toda semana termos um episódio. Você está acompanhando aí. Em março fizemos a nossa estreia com um episódio marcante. Você pode acessar esses primeiros episódios no YouTube, no Spotify, no Deezer, na palma da sua mão. Olha, é só digitar lá, tá? Trilhas da História e se inscrever e seguir o nosso podcast. Nosso objetivo é atingir a comunidade acadêmica historiadora e a sociedade em geral, especialmente a população de Tefé. A terra dos espíritos, força que respira, a luz da ciência, o futuro. Maravilha, vou me apresentar aqui. Sou o professor Daniel Lima, professor do Departamento de História aqui do Sestio EA. Estamos aqui juntamente com o professor Luciano Teles e uma equipe trabalhando nesse projeto. Estamos aqui semanalmente publicando sempre aí um episódio que vá contribuir com o ensino da história, com a compreensão da ciência da história. E hoje eu estou aqui com um apresentador novo aqui, que estava sempre por trás das nossas gravações, que é o Caleb Medeiros. Queria que ele se apresentasse, desse um alô aí para o pessoal. Bom dia a todos.
caros ouvintes, um bom dia especial direto de Tefé, do podcast Trilhas da História. Um abraço especial para todos os nossos ouvintes. Eu sou Caleb, discente do curso de História do SEST OEA Tefé, participando do Trilha da História, trazendo tudo de bom, de novidade, de conhecimentos. Um alô para todos os nossos ouvintes também que estão nos estados, que nos acompanham direto de todas as redes sociais. Hoje nós vamos trabalhar o nosso tema do episódio Arte e Ciência, produzindo conhecimento na Amazônia. Então aguarde, fique conosco e já teremos muito mais. Maravilha, aproveitando já o anúncio do nosso tema, Caleb, eu vou apresentar o nosso convidado de hoje, uma pessoa muito especial aqui para a gente, para o nosso convívio do dia a dia. O historiador, professor doutor Iomarley Holanda, tá? Graduado em História, especialista em Psicopedagogia, mestre e doutor em Sociedade e Cultura na Amazônia pela UFAM. Atua como pesquisador nas áreas de cultura amazônica, imaginário e criação artística, história da Amazônia e ensino de história. O professor Iomarley é escritor e compositor, gente, de uma constelação de manifestações culturais da nossa região amazônica. Atualmente é professor adjunto do SEST OEA, subcoordenador do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas e diretor do SEST OEA nesse biênio de 2023 a 2025. Professor Iomarley, seja muito bem-vindo ao podcast Trilhas da História. Bom dia, professor Daniel, bom dia ao Caleb, ao Augusto aqui no estúdio e a todos aqueles que nos ouvem nas plataformas digitais. Eu quero agradecer pelo convite. É sempre muito importante estarmos compartilhando muito daquilo que nós realizamos aqui na universidade. Eu acredito que as ondas de rádio, principalmente do rádio digital, que pode chegar mais distante, é oportunidade única, né, para nós estarmos aqui conversando, principalmente sobre uma temática que nos é muito cara, que a nossa trajetória aí conectada entre arte e ciência, tá? Eu deixo aqui o meu abraço também a todos os estudantes do curso de História, aos colegas professores e ao coordenador do curso, professor Alcemir. Maravilha, professor. Seja muito bem-vindo. Para nós é um prazer recebê-lo aqui, poder deixar esse registro aqui nesse dia 8 de maio de 2025. Eu gostaria de aproveitar e lembrar que você que está nos ouvindo, você pode acessar ali o YouTube do Trilhas da História ou o podcast no próprio Spotify e mandar sua pergunta. Mande a sua pergunta, o seu comentário. A gente tem criado essa conexão com os nossos convidados, professor Iomarley. O pessoal participa e depois a gente vai lá e vê que o convidado comentou, respondeu alguém que fez uma pergunta. De certa forma, isso ajuda a propagar aquilo que foi feito aqui no episódio. A gente estava ouvindo aqui uma música, né? O Augusto está deixando aqui um pouco baixinho, mas acho que já sinaliza um pouco dessa trajetória que o professor Iomarley tem. Mas a gente sabe, professor, para início aqui de conversa, né, e das perguntas que nós vamos lhe fazer, que você é um filho do interior do estado. Conta para a gente um pouco de como foi esse seu início, como foi o início da sua jornada acadêmica, principalmente a sua relação com a arte e com a história. Então, eu sou futeboense, é uma cidadezinha próxima aqui a Tefé, e sou egresso da primeira turma da UEA, né? A UEA, eu costumo dizer que é a minha segunda casa no mundo, que ela abriu oportunidade para mim e tantos outros, e continua abrindo e vai continuar a abrir oportunidades para que a gente possa se desenvolver como profissional, como pessoa. Então, a minha relação com a cultura popular eu posso dizer que é desde sempre, né? As minhas primeiras lembranças são relacionadas à participação nos boizinhos de terreiro e de quintal da minha cidade. Para quem não conhece, Fonte Boa se localiza talvez entre os dois maiores rios seringueiros da Amazônia, né? O Rio Jutaí e o Rio Juruá, ou dois dos maiores rios seringueiros. Então ela foi porto de lenha, foi porto de parada obrigatória durante o período Aro da Borracha, na Amazônia.
Então ela recebeu uma leva, assim, uma quantidade considerável de seringueiros, especialmente maranhenses, né? Que na sua bagagem, além da esperança de enriquecer e de voltar para sua terra natal, trouxeram seus bens simbólicos, né? Sim. E o seu maior bem simbólico, aquilo que o Mário de Andrade denomina como a manifestação sociocultural brasileira por excelência, era o Bumba Meu Boi maranhense, né? E aí, então ele vai se espalhar pelas cidades e futebol não vai ser diferente, né? Nós temos relatos do boi em futebol desde o final da década de 20, início da década de 30 do século 20. Então, toda criança futebolense, principalmente da década de 80, década de 90, né, na nossa infância, tinha essa relação muito próxima com o boi, né? O boi foi um brinquedo, nosso brinquedo de criança, junto com outros, né? Com o papagaio, o peão da época. Não existiam jogos eletrônicos, obviamente, então a gente tinha esse contato mais com a rua, a casa, a rua, o terreiro, o quintal. Então esses foram os espaços de sociabilidade da minha infância. Então minhas primeiras lembranças são como o batuqueiro, que meu pai fazia um tambor. Ele pegava uma lata de tinta e furava, né, o fundo e colocava um plástico bem forte. E eu era um batuqueirozinho, né? Também brinquei na roda, que a gente chamava na época, roda de índios, né? Sim. De povos tradicionais. Fui indígena quando não tinha o meu tamborzinho. Então minhas primeiras lembranças de infância são relacionadas ao boi. O boi para mim sempre foi uma figura mágica, assim. Ele era lúdico, ele me causava medo, porque na época eu já apresentava um problema sério de vista, né, oftalmológico. Então as ruas eram escuras, né? Mas eu era fascinado. Mesmo assim eu chegava perto, eu queria tocar. E tinha uma coisa muito interessante, que hoje o boi atual não tem, que uma figura chamada Negro Chico, né, mascarados do boi, eles corriam. O boi era morto, né? Sim. E eles corriam atrás das crianças que estavam na roda lá assistindo, para que colocassem atrás do boi para que o boi ressuscitasse. Só assim o boi ressuscitava. Eu cansei de ser pego, não porque eu não era tão rápido, mas é porque eu não tinha acuidade visual para perceber que eles já estavam próximos, né? Isso me assombrava e me fascinava. Na outra noite eu estava lá. Os bois de terreiro e quintal, eles saíam de casa em casa, daqueles que podiam pagar para dançar em frente das suas casas, né? E eu acompanhava todos, mesmo correndo o risco da minha mãe e o meu pai irem atrás de mim. Isso aconteceu várias vezes, né? Para ir para casa. E então, esse aspecto da minha infância, um aspecto de ludicidade, de fascinação, vai me acompanhar assim para o resto da minha vida, né? Essa relação com a cultura popular. Mesmo que eu sempre enfatizo isso quando vou lá ou em outros eventos e manifestações que eu participo. Eu era o menos talentoso de todos os meus amigos, né? Olha isso. Todos eles eram bem mais talentosos que eu. Só que a vida acaba nos levando em direções diferentes, né? Uhum. E um desses caminhos foi, em 2001, a universidade. Olha isso. Eu terminei em 98 o ensino médio. Como em todas as pequenas cidades amazônicas, Fontibón não tinha perspectiva de um curso superior, né? Uhum. Então a interiorização da universidade, que para mim é um aspecto assim, fundamental da nossa história, vai fazer com que filhas e filhos da Amazônia Profunda, assim como eu, pudessem estudar. Então eu não titubeei história. Por que história? Sim. Porque eu acredito que eu ia poder contribuir com aquela manifestação, ia poder estudar. Então a relação é intrínseca, tá? Aí eu já estou falando da adolescência, quando vim para cá, com 17, 18 anos. E eu já não era mais brincante, eu já tinha começado a fazer minhas primeiras toadas, né? Comecei com 14. Despertou esse potencial. Despertou. Entendi. Claro, influenciado, impactado pelas fitas que nós recebíamos de Parintins. O boi de Fontibón era um boi de terreiro. As fitinhas cassete. Fita cassete de vídeo, que chegavam meses depois. Então eu era profundamente impactado pela musicalidade de um compositor que até hoje eu conheço, né? É um prazer, para mim, uma felicidade, que é o Ronaldo Barbosa. O impacto da obra dele em mim e em todos os meus amigos dessa época foi profundo. Então a gente queria meio que chegar próximo disso, né? E aí começamos a compor, rabiscar ainda uma coisa muito superficial, né? E aí alguém do boi, as nossas músicas eram próprias, né? Mas era uma musicalidade ainda muito voltada para o boi de terreiro, o boi de quintal. Aí o boi de Fontibón, ele já está
ele está operando uma transição que eu chamo da passagem do terreiro para a escola. É nas escolas que os bois vão sobreviver, né? Que os bois vão sobreviver. E aí na minha escola todos eram brincantes, inclusive eu. Mas aí eu já queria compor também, coisas de adolescente, né? Sim. E alguém vai ver as minhas letras com amigos, vai gostar, e aí eu não parei mais desde então. Eu já não deixei de ser... Eu continuei sendo um brincante, mas um brincante agora do processo de criação... Profissional, podemos dizer do boi, assim? É uma passagem de algo que era mais uma brincadeira... Lúdica, para algo assim, digamos, mais sério, mas sem nunca deixar o espírito lúdico. Aliás, até hoje, eu apesar de ter... Eu não posso chamar de ser profissional disso, porque eu não vivo disso, né? Mas apesar da seriedade que envolve essas manifestações, porque agora são verbas públicas, privadas, é a mídia, né? As redes sociais, eu ainda me considero muito um brincante do boi, alguém que junto com tantos outros artistas, né, colabora para que aquele espetáculo ele seja cada vez mais bonito, né, cada vez mais chame a atenção da cidade, da comunidade, né, do coletivo. Então essa relação a gente pode sintetizar dessa forma, desde a infância, e eu vou levar pro lado profissional. Olha, acredito que foi um excelente resumo, né? O que não deve ter ficado de fora nessa sua fala, as suas memórias. Já fica até a dica, quem sabe você não possa escrever um livro, né? Contando essas memórias. Em alguns dos meus livros já tem, né? Quem já leu, olha aí. Já tem muito disso aí. Legal. A universidade, a história, ela vai representar esse impacto e esse enriquecimento de uma bagagem intelectual, digamos assim, para voltar e para contribuir. Tanto que eu formei em 2005, no mês seguinte eu estava em Fonte Boa, continuando no boi e trabalhando como professor de história, né? E detalhe, os 4 anos que eu passei em Tefé, eu nunca deixei de participar do boi. Eu dava um jeito de ir de canoa, de barco, alguém me levava, porque aquele cordão umbilical ele nunca foi cortado. E aí eu acabei me envolvendo também com as manifestações de Tefé nesse período, né? Eu comecei, digamos assim, a constituir uma espécie de rede simbólica com outras manifestações, mas o início, digamos assim, o cerne, né, vai ser Fonte Boa. E aliás, até hoje, apesar de eu participar de dezenas de outras manifestações no Brasil, né, dentro e fora do Amazonas. Muito bem. Acabamos de ouvir nesse momento a história do professor João Marley, suas experiências. Já foi bem emocionante tudo o que ele falou aqui. Mas agora, professor João Marley, entrando no nosso tema, como o senhor percebe a articulação entre a arte e a ciência na produção do conhecimento na Amazônia? Exemplifique isso para nossos ouvintes. Tá, isso é uma questão assim muito importante e, digamos assim, que ela tangencia todo o meu trabalho na universidade. Além dessa relação que eu acabei de descrever sinteticamente com a cultura popular, eu sempre percebi que a arte, aquilo que os mestres e mestres da cultura popular, que os coletivos de cultura popular ficavam alijados ou em segundo plano quando se tratava de produção do conhecimento, né? E eu sempre pensei, por quê? Claro que o tipo de conhecimento que esses grupos produzem, que eles criam, é diferente do conhecimento científico, né? A minha questão é por que eles não poderiam se conectar ou pelo menos tentar um diálogo, né? Já na graduação eu tentei uma articulação como essa, ainda com muita dificuldade, né? Uma iniciação científica sempre é difícil. E eu escrevi um trabalho sobre o trabalho dos carvoeiros de Tefé. Inclusive atravessava o lago, os carvoeiros eram lá do outro lado na época, né? E para pensar na prática como eles se sentiam do ponto de vista mais subjetivo. Mas a gente sabe que algumas ciências, as chamadas ciências mais duras, né, elas têm alguma dificuldade em relação à subjetividade. Isso eu encaro isso de uma maneira bem tranquila. A gente está falando de centenas de anos do estabelecimento de um edifício epistêmico, né? Pois bem, e aí, quando eu fui para o mestrado e para o doutorado em Sociedade e Cultura na Amazônia, eu encontrei uma abertura para pensar a cultura popular a partir do aspecto científico, né? Articulando, obviamente, com conceitos clássicos e conceitos mais contemporâneos para se discutir esse tipo de tema.
E aí eu escrevi sobre o boi, parte do que vocês ouviram aqui é do meu primeiro livro, da dissertação de mestrado, né, que virou livro. E mais adiante, em 2019, quando eu já era professor da universidade, para discutir, para refletir sobre o trabalho dos artistas que eu chamo de andarilhos na Amazônia, dentre os quais eu estou inserido, né? Eu não deixo de ser também um artista andarilho da Amazônia. Então, essa articulação, que durante muito tempo ela permaneceu ignorada, né? Eu encontrei em muitos autores, em muitos debates, a oportunidade, a abertura para pensar a cultura popular e a ciência positiva, a ciência cartesiana em aliança, não é? Claro que não é uma aliança sem ruídos, claro que sem não. dificuldades, porque tudo que é novo, e essa perspectiva epistêmica, ela não deixa de ser inovadora, ela é recente, causa alguma estranheza, né? Tanto que aqui na universidade, durante muito tempo, ainda se tinha alguma resistência em, por exemplo, trazer grupos populares para cá. Hoje não, hoje a gente sabe que é tranquilo. Povos indígenas, povos tradicionais estão aí, e eles não estão só para vir, eles não vêm à universidade só se apresentarem. Eles vêm falar sobre ciência, a ciência deles, que a gente pode chamar de uma filosofia indígena, né? Ou uma nova epistemologia. Eles estão aí. Sem estranhamento. Sem Ouvimos estranhamento. isso de maneira natural. Exatamente. Eles sentam numa mesa conosco, pesquisadores ou com outros pesquisadores de outros lugares, numa relação que é horizontal. Não há verticalidade da produção do conhecimento, porque eles trazem os saberes tradicionais para compartilhar conosco. E aqui eles têm contato com o conhecimento ocidental, com aquele produzido tradicionalmente. Então é um diálogo, né, em que, especialmente sobre a Amazônia, é imprescindível, porque eu penso a Amazônia, um espaço espectral, um espaço extremamente complexo, como já dizia o Djalma Batista, a ser analisado da maneira multidimensional, porque se nós pensarmos a Amazônia só por um viés, é muito difícil de nós conseguirmos decifrá-la. O Djalma Batista falava do enigma da esfinge verde, né? Exatamente. Decifra-me ou te devoro. Decifra-me, como dizia o mito grego. Exatamente. Então, como a gente pensar algo que é tão complexo nas suas dimensões naturais, sociais, culturais, políticas, com históricas, nem se fala, que é a nossa área, né? Pensar só por uma perspectiva. Então, os saberes tradicionais, os saberes indígenas, os saberes quilombolas, né? Eles têm cada vez mais sentado à mesa de uma maneira horizontal com os saberes academicamente constituídos e daí gerando novos conhecimentos, novos saberes. Tanto que hoje nós temos inúmeros doutores, mestres indígenas, ou quilombolas, ou dos grupos populares que vêm aqui e dialogam conosco. Produto dessa relação Produto dessa relação. Como eu falei, a relação é complexa e ela não deixa de ser os seus ruídos. Nós estamos falando de comunicação humana. Mas era necessário adotar uma nova postura em relação a como olhar para a Amazônia de uma maneira interdisciplinar, né? E aí o PPGIC vindo para cá em 2017, nós ingressamos e nós encontramos um solo fértil para avançar ainda mais nesses debates, né? De uma Amazônia complexa, multicultural e interdisciplinar. Essa pergunta, professor Iomarley, é interessante porque você já sinaliza a resposta dessa próxima pergunta, mas eu vou tentar aqui pedir para que o senhor possa ser um pouco mais específico, porque acompanhou essa trajetória, essa relação que o professor Iomarley acaba de explicar, gente, você que nos ouve, ela já demonstra que não foi uma relação harmoniosa de início, porque a quebra de paradigmas, né, de resistências. A pergunta, ela problematiza isso, professor, já fazendo, né, como conciliar essas duas dimensões que são consideradas muitas vezes em conexão, mas eu queria que você se atesse ao seguinte: a gente percebe que alguns setores e a própria população pensa que isso não é possível. Você poderia, assim, de uma maneira muito básica, elementar, talvez dar um ou dois exemplos desses entraves, assim, na demonstração do que você viu nos últimos anos, né? Olha, se pensava dessa forma, mas se mostrou assim, para que o nosso ouvinte possa entender de maneira mais específica
esse entrave e essa conciliação, compreendeu? Sim. Por exemplo, quando vou falar de alguns eventos recentes que nós realizamos aqui na universidade. Quando nós convidávamos os povos originários aqui de perto da Barreira da Missão, eles sempre vinham até a universidade para realizar suas danças, seus rituais aqui para nós, como uma espécie de algo suplementar, não é? A partir do momento que nós os convidamos para falar, por exemplo, dos seus saberes em relação à construção, por exemplo, das suas canoas. Perfeito. Exemplo bem prático. Excelente exemplo. A construção das suas canoas envolve geometria, envolve um conhecimento do tipo de madeira que vai ser resistente à água e que é possível de ser moldada de maneira mais fácil. Envolve o conhecimento das dimensões necessárias para o tipo de canoa que vai ser produzido, se vai ser uma igara ou se vai ser um canoão, né? Então, esse tipo de conhecimento é um conhecimento prático. É aquilo que o Lévi-Strauss, lá no primeiro capítulo do Pensamento Selvagem, chama de ciência do concreto. Sim. Que é aquilo aprendido na prática, né? Conhecimento, por exemplo, das plantas medicinais, daquilo que serve para chá ou que serve para desinflamar algo, né? É um conhecimento prático que a ciência cartesiana até pouco tempo relegava ao ostracismo ou condenava como uma crendice, né? E hoje em dia, inclusive as indústrias farmacêuticas, hoje em dia não, já há algum tempo, elas mergulharam diretamente na busca desse conhecimento tradicional para comercializar. Nós temos inúmeros exemplos, mas são conhecimentos que vieram da prática do povo tradicional, do conhecimento. Então, eles trazendo isso para a universidade e comungando conosco ao lado daquela ciência química, da biologia, que são imprescindíveis ainda. Aqui nós não estamos de forma alguma, tá, postulando o abandono das ciências clássicas. Pelo contrário, nós estamos postulando um diálogo, como diz Edgar Morin, entre o tradicional e a ciência, digamos, a ciência positiva, né? E eu acho que desse diálogo é possível entender, por exemplo, que novos conhecimentos podem ser gerados. Eu acho isso muito importante. Excelente. Então os indígenas vieram aqui e nos ensinaram sobre como fazer uma canoa. E aí o pessoal da matemática aplicou isso na prática, utilizando os seus cálculos, a sua geometria. Olha Você só, entendeu? E perfeito. disso gerou um conhecimento que a gente chama de conhecimento contextualizado. Saberes tradicionais, saber científico, né? Isso gera um resultado que, no caso nosso, da Amazônia, do ponto de vista, já que a gente está formando professores, é um conhecimento contextualizado, regionalizado, que vai ajudar os estudantes lá da educação básica a entender melhor e valorizar a sua identidade cultural, sem esquecer, reforço, tá? As ciências, digamos, as ciências clássicas, tá? Que podem até construir caminhos, né, de observação ou teóricos podem contribuir também com o próprio método científico, né, quando ele se dialoga. Olha, gente, eu acho que o professor Marley acabou de dar uma prova explícita da relação possível entre arte e ciência, tá? O tema do nosso episódio hoje, só relembrando aqui para você mais uma vez, é Arte e Ciência, produzindo conhecimento na Amazônia. Acho que nós terminamos bem esse nosso primeiro bloco. Eu vou agora, como você já sabe, a gente tem aqui um intervalo refletindo numa música. Daqui a pouquinho a gente vai até falar um pouco mais sobre a questão da interdisciplinaridade que o professor João Marley acabou de nos exemplificar. Mas nós temos uma música aí interessante. Olha, acompanha com a gente. Curadores da Floresta. Boi caprichoso. Canta o grande paini, sacaca, caboclo e pagi. Canta o grande paini, sacaca, caboclo e pagi. Das matas vem, das ervas vem,
benzições, das curas ela vem das unções, defumações, das rezas dos somos, das mil pagelanças. Das feras vem, das aves vem, das profundezas dos sonhos ele vem, das orações, conclamações, dos ritos, das lutas, dos cantos, das danças, arquibancada canta. Cura, sacaca. Canta, benze, faz o banho de ervas, o dom que carrega é a força que vem da floresta. Canta, benze, faz o banho de ervas, o dom que carrega é a força que vem da floresta. Maravilha, estamos de volta aqui do nosso intervalo do podcast Trilhas da História. Olha, eu queria até fazer uma rápida correção aqui. Nós estamos gravando o episódio 6 com o professor doutor Iomarley Holanda, com o episódio Arte e Ciência, Produzindo Conhecimento da Amazônia. Nós começamos o nosso episódio ouvindo a música Uriri, A Floresta Somos Nós, do Boi Caprichoso, interpretado pelo cantor Dudu Lima. Essa música ela é de autoria, ela é composta pelo professor Iomarley, tá? E essa música que você acabou de ouvir aqui, Sacaca, Curadores da Floresta, é do Boi Caprichoso, interpretada pelo Patrick Araújo. Então está registrado aqui no nosso programa esses créditos e nós vamos retomar aqui o nosso segundo bloco, lembrando mais uma vez, você que está nos ouvindo aí, aqui no SEST UEA, os professores, os alunos, você que está na escuta da Rádio Chibé nesse momento também e também acessando nas plataformas, mande seu comentário, sua pergunta para o professor Iomarley. Com certeza ele terá o maior prazer em te responder depois, tá bom? Vamos continuar aqui a nossa sequência nesse novo bloco, passando aqui para o Caleb. Muito bem, dando continuidade ao nosso podcast aqui com o professor Iomarley. Professor, acabamos de escutar a música Sacaca, Curadores da Floresta. Vamos aproveitar que acabamos de ouvir essa música que foi escrita pelo senhor e por Lenarte Almeida. Traduz essa música pra gente, professor, como o senhor interpreta. É bem pertinente, Caleb, a tua pergunta, e ela vai de encontro à pergunta anterior do professor Daniel, da articulação entre arte e ciência, né? O sacaca é um médico tradicional da floresta, né? É o curador, é aquele que conhece as ervas, que conhece as plantas, que conhece as benzições na Amazônia profunda, onde a medicina tradicional ela não alcança, né? A medicina científica, digamos assim. Então nós recorremos às benzedeiras, aos curadores. Inclusive na Amazônia contemporânea ainda não é difícil encontrá-los. Nós desenvolvemos várias pesquisas sobre isso. Aqui em Tefé mesmo, uma das maiores cidades do Amazonas, nós temos ainda curadores. Temos sacacas, que é aqueles que são herdeiros diretos da sabedoria ancestral dos antigos pajés. Então os sacacas, eles conhecem os caminhos da cura sem necessariamente terem estudado, terem feito faculdade. E hoje em dia, a ciência moderna, ela tem buscado esse conhecimento tradicional das ervas, como eu falei, das plantas, e transformado em medicamentos. Conhecimentos que os antigos sacacas e os atuais já tinham, né? Já detinham esse conhecimento. Então é interessante como essa relação ela tem vicejado no contemporâneo, né? E sobre a tua questão, o Sacaca é uma canção de autoria minha, do Elton Júnior, meu amigo de Parintins, e meu amigo
conterrâneo Lenarte Almeida. Ela foi feita como figura regional, como um dos itens de avaliação do Festival de Parintins de 2023, né? Ela retrata justamente esse curador, esse benzedor da Amazônia Profunda, né? E o quanto ele é importante, é uma figura humana e cultural importante, e sempre foi, tem sido e sempre será como aquele conhecedor da cura que a floresta nos propicia, né? Das plantas. Como eu falei, ele é o herdeiro direto do legado ancestral indígena, né? E ele usa esse poder para curar as nossas dores, né? Para tirar todas as dores que estão no nosso corpo, na nossa alma. E o interessante é que essa canção, como eu falei, ela concorreu ao item figura típica regional com uma alegoria fantástica de autoria do meu amigo artista Macoy Cardoso e equipe, e ela gabaritou, né? Então ela foi a trilha sonora de um dos atos, em modéstia à parte, de um dos atos mais grandiosos do espetáculo do Boi Caprichoso ano passado, que se sagrou tricampeão. E foi uma honra, uma alegria, né? Nós já participamos do Festival de Parintins, o maior festival folclórico do Brasil, um dos maiores do mundo, desde 2017, mas nunca tínhamos, como nós chamamos lá, emplacado uma toada que a gente chama de estratégica. Tem as toadas genéricas, que são aquelas de galera, que o povo canta, geralmente são aquelas mais difundidas. E tem as estratégicas, que são aquelas que são alegorizadas, quando a música é transformada numa alegoria gigantesca. E isso concorre a ponto. Isso acontece na lenda, no ritual e na figura típica, né? Concorrem como alegoria. E a nossa, nós não sabíamos, obviamente, porque é algo muito, digamos assim, do segredo que os bois têm, né? E nós fomos impactados tanto quanto o público que assistiu ao vivo lá e pela TV e pelas redes sociais, com uma alegoria, inclusive discutida por muitos especialistas do Festival de Parintins como a maior figura típica da história do festival até hoje, né? E a gente se sente muito feliz por ter trabalhado aí, por ter ajudado a nossa agremiação na conquista do título. Maravilha, professor. Olha, você que está nos ouvindo, que não conhecia essa obra que está sendo tão bem explicada aqui para nós, né, distante dos preconceitos, explicando inclusive como essa articulação de arte e ciência tem rompido barreiras, você pode acessar no YouTube aí, digitar aí, olha, as músicas que nós tocamos hoje aqui no nosso programa, no Spotify, nas plataformas, está tudo disponível, tá bom? É você digitar aí Sacaca, essa explicação extraordinária aqui sobre esse curador que o professor Marley, só digita lá, Sacaca, Curadores da Floresta, e você vai com certeza apreciar essa linda canção. Professor, nós vamos voltar um pouco nessa questão de aprofundar essa relação de arte e ciência, mas voltando ao que no último bloco você já tinha indicado, a questão da interdisciplinaridade. Hoje o mundo não se constrói mais, acho até que essa pergunta foi um tanto que respondida, mas vamos aprofundar um pouco mais esse campo da interdisciplinaridade. Você citou a matemática, né? Como que a nossa ciência, a história pode estar avançando nessa compreensão interdisciplinar, de cooperação. Inclusive, semana agora vai ter o evento de geografia aqui, a gente vai estar nesse diálogo com a geografia, mas vamos expandir mais isso. Como o senhor pensa isso, essa interdisciplinaridade nessa relação de arte e ciência? Quando eu fiz o curso de História em 2001, iniciei e terminava em 2005, um dos grandes impactos da minha trajetória dos 4 anos aqui no curso, primeiro curso de História da UEA, foi o movimento dos análises, né? E a gente sabe que a história ela é uma das ciências humanas e sociais que ela tem uma questão epistêmica assim, muito forte, né? E os análises vai representar para mim essa abertura do horizonte das fontes
da possibilidade de conexão e de dialogação da história com outras ciências. Então, eles fizeram isso. O Mark Bloch e o Lucian Febvre fizeram isso. Exatamente. E depois as outras gerações. Inclusive, a gente opera e trabalha com, por exemplo, textos do Legoff sobre história e memória nas ciências sociais, não é? Então, ali eu vi uma possibilidade dentro do curso, que obviamente tinha as suas preferências epistemológicas, né? a sua abordagem, e eu respeito todas, sempre respeitei, os meus colegas sabem disso, quem trabalha comigo sabe muito bem disso, e eu preferi caminhar, até por conta de toda a relação que nós já falamos aqui com a cultura popular, caminhar na possibilidade de articulação dessa cultura popular, da onde eu vinha, com a ciência histórica. E os análises me deram. E depois, claro, outros textos, né? Robert Darnton com o Grande Massacre de Gatos, O Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg, né? E tantas outras leituras assim, que foram fundamentais na formação... Mitos, emblemas e sinais do próprio Carlo o paradigma indiciário, a história do Menoque, o Menoque é uma figura da cultura popular. Perfeito, bem não lembrado. Então, estava ali na história, dentro de um historiador respeitadíssimo, que a gente poderia colocar em diálogo, né? E nós fizemos isso. E a partir daí a nossa trajetória foi de uma dialogação dentro do SESC e fora, nos eventos e nos nossos escritos, que possibilitasse, por exemplo, as articulações da antropologia urbana com a história cultural e com a geografia humana e com a arte. Perfeito. E aí, isso já era digamos assim, um germe de uma discussão interdisciplinar, mas nós ainda na época não usávamos esse conceito, né? E aí, mais recentemente, inclusive, até por conta das exigências da legislação, né, que a interdisciplinaridade tem que atravessar todos os cursos, nós coordenamos durante 3 oportunidades o curso de História e, junto com os colegas, fomos inserindo disciplinas que tinham essa pegada, né? Até hoje tem, né? Por exemplo, quando a gente vai ensinar trabalhar a história indígena, claro, são os textos da história, mas tem que ter antropologia ali, não tem como fugir. Não tem como dialogar. E agora, mais recentemente, não tem como a gente não inserir na ementa e nos planos os escritores indígenas. Sim. Os escritores indígenas, eles não estão presos a uma fronteira disciplinar, né? Eles partem da memória, da história, do esquecimento, né? De outras fontes que eles têm acesso, e isso possibilita uma abordagem interdisciplinar. E o PPG, que, como eu falei, a minha formação ouvindo Sociedade e Cultura, que foi o primeiro programa interdisciplinar do Amazonas, já vai completar aí seus 30 anos, e nós trouxemos essa abordagem, né, digamos assim, mais aberta para o nosso curso, que foi muito bem recebida pelos colegas, né? Por exemplo, nós inserimos História e Literatura, né? História e Literatura é interdisciplinaridade, pô. Ali a história na literatura e a literatura na história, né? Na construção das narrativas. E aí, História e Arte, História e Cultura Popular, tá tudo lá no nosso PPC. É um PPC interdisciplinar. E com o PPGIC, essa abertura ela se ampliou, né? O horizonte ficou porque nós fomos credenciados no PPGIC justamente para trazer essa perspectiva da cultura popular, da criação artística, dos processos criativos para a universidade, como pensar isso academicamente. Então nós já orientamos desde lá, nós falamos aqui do Sacaca, eu já orientei 2 dissertações sobre curadores de Tefé, benzedeiras, já orientei sobre festas, acabou a festa da Castanha recentemente, tem dissertações sobre isso, até pouco tempo pensar festas, a gente não pode pensar festa, no caso um grandioso festival como esse, só pelo viés da história. A história é fundamental, é o cenário. Sim. E é a articulação dos movimentos de continuidade, ou de ruptura, ou de permanência. Mas tem que entrar a antropologia, a sociologia, tem que entrar a economia. É como o Marcel Mauss postula em um dos seus livros, a festa é um fato social total. Então ela envolve
várias dimensões e faz girar várias dimensões da sociedade que só podem ser percebidas e estudadas se o nosso instrumental metodológico for interdisciplinar, tá? Claro que a gente poderia estudar a Festa da Castanha só pela história, mas talvez ela não desse conta de todas as dimensões de complexidade que a festa tem, né? Como a Festa do Divino, que envolve espetacularização da fé e tradição. Sim. Você está entendendo? E boa parte dessas festas, inclusive daqui, elas têm como fonte apenas as memórias. Então a gente só pode acessar pela história oral, né? Pelo diálogo com os colaboradores. Então nós não temos acesso a documentos oficiais, muitos documentos oficiais. Então a gente tem que acessar a memória dos colaboradores. Olha só, gente, o universo de possibilidades que nós estamos ouvindo aqui, né? A interdisciplinaridade vivíssima, latente nesse universo. A Universidade do Estado do Amazonas, e a partir desse campo, um comentário só, professor, Sim. que eu estou fazendo aqui, certamente é esse depósito, é esse arcabouço de representações já encarnadas, já vivíssimas aí, da produção da arte e da ciência. Eu fico imaginando se a UEA não existisse nessa perspectiva, né? Porque ela é o grande polo, né? Sim, sem dúvida. Seria um grande prejuízo. Seria. A gente não Porque os grandes polos, professor, do Brasil não vão fazer isso. Não vão fazer. Eles estão preocupados com outras... Eles têm outros interesses, né? E aí boa parte de uma dimensão importante, no caso aqui da nossa Amazônia, a gente está falando do solo fértil da Amazônia, como locus de pesquisa, como espaço de vivência, ele ficaria esquecido como durante boa parte da nossa história ele foi. O senhor que é um grande estudioso, por exemplo, dos seringueiros, né? Se o senhor não recuperasse através da imprensa, através das vivências, as experiências dessas pessoas, elas ficariam esquecidas eternamente. Então a história, junto com outras ciências, elas têm essa importância tão grande de recuperar vidas, vivências e experiências que ciências, digamos assim, mais duras, elas não se preocupam, elas têm outras preocupações, e as nossas cabem a isso. E onde é que estão essas pessoas? Elas estavam internadas nos seringais, elas estão construindo festas, elas estão numa festa de boi lá em São Gabriel da Cachoeira, ou preparando a festa tribal lá, elas estão em Fonte Boa organizando um boi nesse momento. E aí não cabe a nós, enquanto cientistas sociais, cientistas das chamadas ciências humanas e sociais, também trabalhar com isso, além, claro, das grandes áreas de pesquisa, né? A economia, a política, mas tem esse viés que também carece de importância e merece, porque são pessoas, né? E nós temos um compromisso aí acadêmico de tentar. Essas pessoas sempre tiveram voz. Eu não gosto de dizer, vamos dar voz para elas. Sempre tiveram. Elas só não tiveram oportunidade de falar sobre si mesmas e sobre os seus saberes e fazeres, né? Como os sacacas, ou como os artistas andarilhos, que constroem coisas maravilhosas que, assim, fazem nossos olhos sorrirem de beleza, enchem a nossa vida de beleza. Mas depois que acaba, eles são esquecidos. Ninguém sabe quem fez, né? Acho que depois de tudo isso, professor, até me lembrei uma vez da sua aula, acho que logo no começo da faculdade, uma vez o senhor falando que para se estudar a história da Amazônia é um pouco diferente de estudar o mundo lá fora, né? Porque a Amazônia, ela envolve muito arte, né? Sim, arte. Eu sempre digo que a Amazônia é um espaço de encantaria, não é? Como diz o professor Pai Loureiro. Encantaria no seguinte sentido: se a gente vai estudar ou se propõe a estudar, eu tô como orientando agora a Samara. Ela é professora da rede e é uma grandíssima artista. Inclusive tirou em primeiro lugar nos concursos da Festa da Castanha. Artista plástica, desenha e pinta. Ela está estudando os processos de criação. Pela perspectiva cartesiana, não seria possível a gente estudar isso. Mas os trabalhos dela são incríveis, o processo de criação dela é incrível. Então, por que não trazer para a academia e aqui nós construirmos juntos uma perspectiva interdisciplinar para pensar o processo de criação artística em Tefé, né? Porque aquilo que alcança tantas pessoas
mas que numa perspectiva muito linear, ela não seria possível a gente dialogar aqui. Ela está fazendo mestrado sobre isso, né? Então é exatamente isso. A Amazônia é um espaço de encantaria. Aqui eu não estou falando de senso comum, de nada. A gente está pensando a Amazônia pelo viés poético-científico. Então vamos extrair a poeticidade. Um exemplo. Vamos extrair a poeticidade e ficar só no científico. Se os seringueiros internados lá nos seringais da Amazônia que o senhor estuda, eles não tivessem um momento da festa, da encantaria, da bebida, eles enlouqueciam ou iam criar motins como vários momentos, porque o sistema opressor era tão intenso, e o senhor sabe melhor do que a gente, tão intenso, tão perverso, que esses momentos, digamos assim, que o Mafessoli, um autor que eu gosto muito, chama de instantes eternos, que serviriam de válvula de escape, imagine como seriam a vida ainda. É por isso que essas pessoas, no momento que elas encontravam o que lhes era permitido, ou no momento de resistência cultural, elas colocavam um boizinho, ou faziam as suas rezas, ou faziam as suas bebedeiras. Naquilo, porque eram seres humanos. E porque o momento era limitado. Então tinha que ser na intensidade suprema, intensa, né? Então é um pouco essa, quando eu chamo de Amazônia das Encantarias, ou Amazônia dos Instantes Eternos, é nesse sentido, tá? Não é de tornar a Amazônia, é tudo bonitinho e tal, que não é. A gente sabe das agruras, principalmente em períodos da história como esse que a gente citou aqui como exemplo. Professor, estamos chegando perto do final do nosso bloco, né? Agora, pensando sobre os dias de hoje, no nosso momento, como essa temática pode despertar a consciência do cidadão comum que deseja aprimorar a sua arte? Faça uma reflexão pra gente. Incentivo, né? Aí para as pessoas que estão nos ouvindo, que talvez esse programa ajude a eles despertarem. Muita gente diz, você escreve assim ou fala sobre isso porque você é artista, aquilo não. O próprio Nietzsche e tantos outros autores vão dizer que o artista está dentro de nós, a gente tem que se despertar, né? Então, não necessariamente você precisa ser um artista profissional, mas se você entender de que a vida é para além do econômico e do político, de que existem outras instâncias da vida que são importantes também, para que você não enlouqueça, né? Um mundo contemporâneo que já nos oprime de todas as formas, seja através das exigências burocráticas de labor, né? O Homo Laborans da Hannah Arendt, né? E tantas outras aflições que o mundo contemporâneo nos impõe. Então o humano ele encontra nesses momentos não só a recreação, né? Mas ele encontra a possibilidade de devaneio, né? Do encontro com, por exemplo, com o sagrado, ou do encontro com os amigos, a tessitura de novas sociabilidades, né? Quando a gente estuda em festa, uma das coisas que fica bem clara é assim, a festa, a gente pensa a festa como um ritual, tá? Ritual urbano. Pois bem, quando o ritual não se realiza, ele causa distúrbio social. Então se cobra. É tipo assim, um exemplo bem prático, a festa da castanha, ela é um ritual, um grande ritual. Se ano que vem o poder público, por algum motivo, disser não vai ter a festa, aí você vai ver a mobilização social, porque os rituais servem para encontros, desencontros, reencontros, tessitura de novas sociabilidades, reafirmação das antigas, né? Se espera o novo, né? O encontro com o novo. Então, essa visão, essa percepção, essa perspectiva da vida mais pelo viés artístico, não é no sentido de negar as agruras da nossa existência. Elas estão aí, mas se a gente ficar batendo toda hora nessas agruras, né, nós, individualmente, coletivamente, nós vamos adoecer ainda mais. Então, o devaneio, a criação artística, a festa, o ritual, os instantes eternos, eles servem para nos complementar enquanto seres humanos que nós somos, de emoção, de razão. Somos racionais, obviamente, o ratio, né? O cogito, ergo sum, mas também nós somos emoção, nós somos criação,
né? Nós somos levados em instantes de devaneios ou de felicidade que, infelizmente, são cada vez mais curtos, né? Então, quando eles acontecem, nós temos que viver com intensidade. Isso não só na dimensão de uma festa, mas no nosso fazer cotidiano, inclusive. Por exemplo, quando nós estamos dando aula, por que nós não podemos sentir prazer ou tratar a aula como algo quase artístico? Não é porque não, né? Porque tratar uma aula como se fosse uma obrigação, ou algo rígido, ou algo que é obrigação, tem que ir para o EA da aula, porque é dali que eu me sustento e tal. A gente sabe que é isso também, mas não é só isso. Então a dimensão nietzschiana e depois mafessoliana e tantos outros da existência, que é a perspectiva que nós adotamos no nosso fazer, nos nossos escritos, ela vai além do homo laborans. Ela vai para o homo ludens, como já dizia Huizinga, o homo mitológicos, né? O homo faber, que é o homem que faz, mas é também o homem que cria, né? Então, essas dimensões que elas não são antagônicas. Durante muito tempo se postulou elas como antagônicas, como inconciliáveis, mas na realidade elas são complementares, né? Pelo menos na nossa perspectiva, e de tantos outros autores aí que nós comungamos. É isso, querido ouvinte. Acabamos de escutar o professor Iomarley, diretor do CERT UEA, falando sobre o tema Arte e Ciência Produzindo Conhecimento na Amazônia. Hoje o episódio foi incrível, muitas informações, arte, muitos incentivos. Convidamos a todos os nossos ouvintes que nos escutaram hoje a continuar conosco nesse ano ainda. Interaja conosco, compartilhe também o programa que é escutado não só aqui no Amazonas, mas também acesso também a outros estados que nos escutam. Você que ainda não nos segue no Instagram, nos siga. O Instagram é só digitar Trilha da História 2025 que você nos encontra. Também você pode acessar o programa nas plataformas do YouTube, no Spotify e no Deezer. Acesse, se inscreva, participe conosco, interage, mande mensagem. Nosso próximo episódio será semana que vem, na quinta-feira, dia 15 de maio, com a participação do professor Tener de Abreu, doutor Tener de Abreu, também um professor muito querido do curso de História. E aqui também mandamos um abraço também para o professor Luciano Teles, que não pôde estar aqui conosco, mas é um grande impulsionador do nosso programa Trilha da História, e também a toda a equipe, também ao nosso sonoplasta também que está aqui presente, nos ajudando, nos dando apoio, DJ, já teremos mais um som com ele. E também aqui eu mando meu abraço para todos os nossos ouvintes e uma boa semana para todos. Olha, antes de a gente encerrar, esse é o agradecimento aqui já do Caleb, final. Muito obrigado, Caleb, por você ter nos ajudado aqui hoje. Nossas apresentadoras oficiais, Gabriela e Alcimara, não puderam estar presentes, mandando um abraço para elas. Olha, eu vou aqui, professor, antes de... gostaria que nos seus agradecimentos finais, professor Marley, você falasse assim, resumidamente, um pouco sobre a gestão no CERT. A gente sabe que, além de ser esse artista, esse professor, esse pesquisador que a gente viu aqui de mão cheia nessa 1 hora que estivemos juntos, já estamos quase isso, né, Augusto? Mas falar um pouco sobre o seu trabalho enquanto gestor aqui no CERT, como tem sido essa experiência, que já vai completar aí 2 anos, né, fazendo assim um resumo para que a universidade, o CERT, também possa te ouvir. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Daniel, ao Caleb, ao Augusto, pela oportunidade e pelo espaço de estar aqui falando, dialogando sobre questões assim que me são tão caras, né, como arte e ciência. Agradecer aos ouvintes também da Rádio Chibé, dizer que sempre estaremos à disposição. Estamos aí prestes a completar 2 anos de gestão, né, professora Mônica e eu. Aliás, um abraço a ela, ao professor Regis, ao professor Raimundo Medeiros, que gentilmente aceitaram o nosso convite para estar lá na nossa terra, né, junto ao nosso povo de Ribanceira, em Fonte Boa. Então a nossa UEA cada vez mais alcançando e servindo a sociedade, que esse é a grande razão da nossa existência, né? A UEA, como eu falei no início do programa, me abriu as portas para mudar de vida e ajudar minha família a mudar de vida e ajudar meus amigos a mudar de vida. Então eu tenho ela como essa segunda casa, e quando retornei,
início de 2019, né, assumi o compromisso de tratá-la da melhor maneira possível e fazer com que ela alcançasse cada vez mais pessoas que pudessem também mudar as suas histórias, né? E nós tivemos a oportunidade em setembro de 2023 de assumir a gestão. Nós procuramos nos preparar ao longo do tempo, na coordenação do curso de História, em outros espaços aqui no SESC, para que nós pudéssemos fazer a melhor gestão possível, né? Nem sempre nós conseguimos alcançar aquilo que nós nos propomos. Eu acredito que 2 anos também passam bastante rápido. Mas, por outro lado, nós conseguimos atingir alguns objetivos que inicialmente nem eram previstos, né? Por exemplo, o apoio a projetos de extensão fantásticos como esse, em que o Augusto, o professor Guilherme, tantos outros, o senhor, tantos outros utilizam como uma ponte para o SESC chegar mais longe. O apoio a programas como esse, a Salinha Iane, ao RU provisório e agora a inauguração do nosso RU definitivo, o maior de toda a universidade, apoio aos cursos, a vinda de veículos, né? Então, em síntese, nós consideramos uma gestão que cumpriu muito daquilo que tinha objetivado lá em setembro de 2023. Nós conseguimos ampliar, por exemplo, o número de vagas da pós-graduação, com credenciamento de novos colegas. Nós conseguimos trazer novos cursos, que inclusive estão aqui ao lado, e que iniciaram segunda-feira, Educação Física, Logística e Gestão Hospitalar. Nós já estamos articulando a vinda de novos cursos para cá, que é uma demanda inconstante da sociedade, nós temos que atender. Nós conseguimos auxiliar projetos de extensão do SESC que estão cada vez mais longe, auxiliando a sociedade. Então, aquele aluno egresso que, assim, dizer que eu um dia sonhei ser diretor do SESC, eu estaria aqui faltando com a verdade, né? Quem é estudante pensa em se formar e voltar para a sua cidade, quem não é daqui, e trabalhar e tentar ajudar a família. Mas o destino, como eu sempre digo, ele acabou sorrindo para que as veredas que nós trilhamos nos levássemos até este momento, né? Então nós estamos aproveitando esse espaço, que é um espaço de micropoder. Obviamente nós não temos tanta autonomia, né? Mas nós tentamos cada vez mais articular junto à gestão superior e junto à nossa comunidade acadêmica uma gestão que uma gestão democrática, uma gestão que dialoga, uma gestão que pensa cada passo e sempre ouve os pares, não só nas instâncias de conselho acadêmico ou de reuniões oficiais, mas no diálogo informal. A gente ouve os estudantes, né? E a gente busca sempre, a partir desse diálogo, uma decisão que seja comum ou melhor para a nossa maioria, né? Nem sempre, obviamente, nós agradamos a todos, isso é impossível, mas a gente tenta, na medida do possível, estabelecer essa rede de boa relação para que a nossa gestão aí chegue ao fim em setembro de 2023, de 2025 agora, né? Ela chegue ao fim, nós tendo alcançado aí um êxito, né? Eu não vou aqui jogar confete sobre a nossa gestão, dizer que é uma plena maravilha, porque nós temos defeitos e eu assumo isso e reconheço, não tem nenhum problema com isso. Agora, como aluno egresso e alguém que foi 3 vezes coordenador do curso, eu posso dizer que eu conheço um pouco o SESC, né? Eu conheço as pessoas aqui, eu conheço os trâmites e isso tem nos ajudado, por exemplo, a encurtar alguns caminhos, né? Então nós temos próximos passos, por exemplo, o estacionamento, nosso estacionamento, a vinda de novos cursos e o início da construção da nossa biblioteca para ficar também no modelo. Nós já temos um modelo da universidade que é o nosso RU. Agora o próximo modelo vai ser a nossa biblioteca. Eu acho que isso é muito importante. Bom, tá? Muito obrigado, professor. Está dado o recado. Olha, nós tivemos aqui um programa muito especial. Realmente fica na história do Trilhas na História. A gente agradece mais uma vez a sua presença. Nós escolhemos uma música para encerrar o nosso programa, que eu acho que, não sei se o senhor conhece, mas é do Brisa Flow. Fique Viva. Essa música, o Augusto já vai colocando ela ali baixinho, né, para tocar.
ela explora a arte como forma de resistência e expressão pessoal. Ela canta: fusa a arte nesse tempo, quem abusa nos usa, quem abusa nos usa, fusa a arte nesse tempo. Esse trecho fala do papel da arte em tempos de opressão e a importância de manter vivo e consciente, conectando a arte como forma de pensamento e reação diante da crise, uma ciência afetiva, se nós pudéssemos resumir. Maravilha, maravilha, tudo a ver. Ciência, tudo a ver. Olha, gente, um abraço. Muito obrigado por você ter acompanhado aí. Compartilhe esse episódio. Até a próxima. Tchau. Armadilha, cuidado na trilha, baby. Fique viva, fique viva, fique viva. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha, baby. Fique viva, fique viva. Tive que aprender a me amar, ficar de pé pra depois aprender a voar. Manter a fé, fico vivo mais um dia. Jogo as drogas na pia, leio antropologia, lavo meu corpo com sais. Essa terra tem sangue dos ancestrais. Estado de alerta, fique viva, se prepare. São dias e noites de amor e guerra. Fique viva, fique viva. A linha de fronteira se rompeu. Bala tocada, balachada, essa bala procura cor, procura amor. Bala tocada, balachada, essa bala procura cor, procura amor. Estado de alerta, dias e noites de amor e guerra. Dias e noites. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha, baby. Fique viva, fique viva, fique viva. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha, baby. Fique viva, fique viva. Não se deixe enganar entre beijos macios e gritos e palavrões, enchentes e ribeirões. Viajo nas amplidões como Zé Ramalho na peleja do diabo. Como o dono do céu, como o dono do céu. Quanto vale o seu papel? Fusa arte nesse tempo, eu ando confuso. Fusa arte nesse tempo, eu ando confuso. Quem abusa nos usa, quem abusa nos usa. Fusa arte nesse tempo, selvagem como o vento. De la cordillera, vive livre. De la cordillera, vive livre. Selvagem como o vento. De la cordillera, vive livre. Vive livre, sobrevive. Estado de alerta. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha. Baby, é só mais uma armadilha, cuidado na trilha, baby. Fique viva, fiquem juntos, fiquem vivos, fiquem juntos, fiquem vivos, fiquem juntos. Bala trocada, balachada, fiquem vivos, fiquem juntos. Bala trocada, balachada, fiquem vivos, fiquem juntos. Bala trocada, balachada.